Olá, amigo prevencionista. Espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre aposentadoria especial por vibrações. Essa aula que faz parte do curso Avaliação e Controle de Vibrações e Radiações Não Ionizantes. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Mais uma vez, não é sobre a legislação trabalhista, e sim sobre a legislação previdenciária, né, para complementar aí o nosso curso de avaliação e controle das vibrações e das radiações não ionizantes. Bom, vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre a exposição ao agente nocivo vibração que está presente no decreto 3048 de 99, que nos traz o regulamento que concede os benefícios da aposentadoria especial. Então, nós temos uma previsão legal para a concessão do benefício da aposentadoria especial para quem trabalha exposto à vibração, tá? Anexo 4 do decreto 3048, nós temos ali os agentes físicos, onde há a menção para que haja aposentadoria especial quando houver a exposição acima do limite de tolerância especificados ou as atividades descritas. Bom, nós temos as vibrações, né, com a atividade descrita aqui, mas há um limite de tolerância. Então, eu tenho que considerar o limite de tolerância para vibração e vai gerar uma aposentadoria com um tempo de trabalho ali de 25 anos, né? Lembrando que a exposição deve ser uma exposição habitual a esse agente nocivo para o segurado ter acesso a esse benefício. Bom, não é tão simples assim, porque, mais uma vez, dependendo do período em que esse trabalhador realizou ali a sua atividade, né, há ou não o direito, né, o benefício da aposentadoria especial. Então, a gente precisa, mais uma vez, falar, né, sobre evolução da avaliação e do enquadramento da exposição, tá? Então, antes de 5 de março de 1997, realizava-se uma avaliação qualitativa baseada na descrição das atividades, conforme o decreto 53.831 de 64 e no decreto 83.080 de 79. Então, antes de 97, a avaliação somente qualitativa, baseada na descrição das atividades que eram desempenhadas pelo trabalhador, né, conforme esses dois decretos. Então, o enquadramento para atividades que envolviam máquinas pneumáticas com velocidade acima de 120 golpes por minuto. Então, havia uma descrição, inclusive nos decretos, né, da velocidade dessas máquinas pneumáticas, né, que realizavam ali esses movimentos e o trabalhador tinha contato à vibração. Mas houve uma alteração, então de 6 de março de 97 a 13 de agosto de 2014, a avaliação é também qualitativa, mas deveríamos utilizar aqui normas técnicas, né? Então a avaliação permanecia qualitativa, né, ainda baseada na descrição das atividades, porém houve a introdução de normas técnicas como a ISO 2631 para avaliação de corpo inteiro e a ISO 5349 para avaliação de mãos e braços, como uma referência para medir as vibrações, mas não havia um limite de tolerância definido. Isso mesmo, pessoal. Então, assim, vale ressaltar que, embora essas normas oferecessem métodos de medição, de avaliação quantitativa, não havia um limite de tolerância claramente definido e também amparado pela legislação na época. Então, durante esse período, não havia uma legislação que exigisse que você utilizasse, que os profissionais utilizassem os limites de tolerância dessas normas técnicas. Então, isso significa que as medições eram feitas e essas medições que eram feitas não se comparava com o limite e avaliava se tinha ultrapassado ele ou não. Ainda dependia de uma análise do profissional e da interpretação dele da situação, né, não simplesmente de um valor fixo ali como limite de tolerância. Então permanecia a avaliação qualitativa. Mas a partir de 2014, todo esse cenário muda. Então a avaliação passa a ser quantitativa,
com limites de tolerância definidos no anexo 8 da NR15. Então, com o avanço das normas, a avaliação passou a ser quantitativa, o que significa que estabeleceu um método, né, mais assertivo, posso dizer até mais rigoroso para avaliar a vibração por parte do profissional. Então não era só qualitativa, deveria haver ali a avaliação quantitativa. E esses limites foram colocados também, como está no anexo 8 da NR15, para caracterizar ou não a insalubridade. Mas são os limites aprovados no Brasil, então a gente utiliza aqui na legislação previdenciária também. Aí você deve estar me perguntando, e as NHOs, né? Então, a partir de 2014, há a utilização das NHOs para avaliar a exposição. Então, além disso, a Fundacentro criou essas normas. Além do limite de tolerância, a Fundacentro criou essas normas de higiene ocupacional para orientar essa medição de vibração em mãos e braços e corpo inteiro. Então, nós temos duas NHOs, 9 e 10, para garantir um controle mais preciso e eficaz dos riscos ocupacionais relacionados à vibração. Tá? Então, essa é a evolução, né, histórica da legislação e de como nós estamos hoje. Uma dúvida que os profissionais têm nessa questão das NHOs aqui na legislação previdenciária. No artigo 68 do decreto 3048, né, em um ali dos seus incisos desse referido artigo, nós temos que as normas de higiene ocupacional da Fundacentro são utilizadas para nos guiar na metodologia de avaliação, na metodologia. Então, como você vai fazer a avaliação quantitativa, mas o limite de tolerância permanece, né, aquele que está na NR15. Se não houver NR15, daí você consulta um limite de tolerância de fora do país, mas como da CGH, conforme está na NR9, tá? E na legislação previdenciária, decreto 2048, não diz para utilizarmos os limites de tolerância das NHOs. Nós devemos permanecer utilizando o limite, como eu comentei com vocês, da NR15, mas a metodologia de avaliação devem ser da NHO, da norma de higiene ocupacional 9 e 10, tá? Então, dúvida que existe aí na área, né? Se utiliza ou não os limites de tolerância da NHO, né? A resposta é não. Tá bom? Muito bem, então nós finalizamos aqui a nossa aula sobre aposentadoria especial para as vibrações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e se ficaram com alguma dúvida, encaminhem a sua pergunta para o professor. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.